Queridos, adivinha qual que é o tema da nossa mensagem hoje? Se penso, logo existo, mas o que ando pensando mesmo? Parte 3. Queridos, eu sei que às vezes cansa. Nós estamos na terceira ministração seguida com um único versículo. Mas eu considero que Deus colocou a importância do nosso pensamento no meu coração, porque isso tem muito valor para Ele. O que nós temos pensado. Se você quer mudança na sua vida, o primeiro degrau a ser vencido é o seu pensamento. Se o seu pensamento mudar, as outras coisas vão mudar. Por isso hoje nós encerramos esse versículo. Essa ministração, prometo que vai ser a última vez. Até semana que vem. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O Em que pensar, que é o título do texto de Filipenses 4:8, é um importante aprendizado sobre o que verdadeiramente precisa ocupar a nossa mente. Só que eu, falando por mim, na minha experiência pessoal, eu acredito que para a gente conseguir alcançar isso que o apóstolo disse em Filipenses, nós vamos precisar de um grau de esforço e disciplina tremendo. Porque a mente não sei a sua, mas minha mente é custosa. Minha mente é indisciplinada. Ah, se eu pudesse pegar minha mente e dar umas palmadas boas. Não é para ninguém bater a testa na parede porque faz mal, mas de vez em quando a nossa mente precisa de repreensão. Para você alcançar esse tudo, você vai precisar se esforçar, querido. Vai precisar se esforçar. Ter disciplina. Chegar os momentos em que sua mente não quer nada do que é puro, nada do que é amável, nada do que é de boa fama. A hora que ela começar a escorregar, você fala, opa, não é isso. Volta aqui, volta aqui. Vai precisar de disciplina. Aplicá-lo e torná-lo real vai depender da sua capacidade de vigilância e do quanto você é capaz de se dominar. Disciplina. E o nosso texto traz 8 estruturas de pensamento. 8. Verdadeiro, tudo. Respeitável, tudo. Justo, tudo. Puro, tudo. Amável, tudo. De boa fama, e aí, que tenha alguma virtude e que tenha algum louvor. Os 6 primeiros nós vimos, os tudos nós vimos. Quem não teve a oportunidade de acompanhar a parte 1 e parte 2, pode procurar no YouTube, né, Felipe? A parte 1 já está, a parte 2 deve entrar em breve. Vocês lembram o que é verdadeiro? Tudo que é verdadeiro, gente, diz respeito a quê? Anular as mentiras do diabo na nossa... O que é respeitável? Considerar a nossa mente como um templo, não pensar aquilo que desagrada a santidade de Deus.
Depois nós nos aprofundamos um pouco mais, fomos na mente de Cristo na semana passada. E na mente de Cristo nós vimos que tudo que é justo, assumir a responsabilidade e perdoar como Jesus fez. Tudo que é puro, não deixar se contaminar. Lembram do diabo tentando contaminar o pensamento de Jesus no deserto? Não. Puro. Tudo que é amável, tendo como base do nosso pensamento, nos nossos relacionamentos, a misericórdia e não a condenação. E tudo que é de boa fama, pensar, orar e falar no mesmo dialeto. Tem gente que pensa em inglês, fala em espanhol e ora em latim. 3 dialetos numa única pessoa. O seu pensar e o seu falar precisa ser, pelo menos próximo da sua forma de orar. Com essas 6 bases fundamentais, nós encerramos a parte mais voltada aos ensinamentos de Paulo no que diz respeito à mente de Cristo. Esses 6 primeiros, a base é espiritual, é a mente de Deus. E eu digo isso por conta do termo absoluto utilizado no versículo. Quando ele vai falar dessas 6 primeiras, ele usa o termo tudo. Ele não nos dá espaço de negociação para verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. São termos definitivos em si. Nada que esteja fora disso deve ocupar a sua mente. Nesses 6 primeiros, não é o mais ou menos que o versículo pede. É tudo. É a mente de Cristo. Então isso vai exigir completude. É tudo para o que está estabelecido e nada para os seus opostos. Nada que é mentiroso, nada que é desrespeitoso, nada que é injusto, nada que é impuro, nada que é odioso e nada que é de má fama deve ocupar a sua mente. Mas a orientação não termina nesses 6 iniciais. Ela se estende de forma menos contundente e mais condicional na hora que ele vai encerrar os 2 últimos. Nos 2 últimos, ele abandona a palavra tudo e fala o quê? Nos 2 últimos. Tudo. Aí nos 2 últimos, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe. O termo tudo foi substituído por algum. Isso faz diferença? Toda a diferença. Toda. Perde-se o absolutismo que está relacionado a Cristo, a mente de Cristo, e estabelece o relativismo, se algum. Tem diferença do algum para tudo, gente? A Fernanda não está aqui, mas eu acho que nós tínhamos que explicar, porque outro dia eu estava sem dinheiro na carteira, porque eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa, quem tem dinheiro é a Fernanda. E eu precisava de dinheiro, que eu ia parar num lugar que pagava estacionamento. Aí eu cheguei nela antes de sair e falei, o quê? Fernanda, me dá dinheiro. Fernanda, eu preciso de dinheiro. Aí ela, tá bom. Ela foi na bolsa dela, tirou a carteirinha, pegou lá as notinhas, tinha umas 3 notas de 50, umas 2 de 20, umas de 10. E ela olha para mim e pergunta o quê? Quanto você quer? E eu já sabendo o mato que eu lenho, o que eu disse? Eu quero tudo. Você sabe que aquela... Gente, não é só uma vez não, é muitas vezes, tá? Ela pega do meio do bolo a notinha de 20 e me entrega a notinha de 20. Gente, isso é tudo?
O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Se eu chego para ela e falo assim, Fernanda, me dá algum dinheiro. Você sabe o que se estabelece? A capacidade dela de identificar, analisar e pensar no quanto ela deve me dar. Ela vai precisar avaliar. Fernanda, me dá algum? Não, eu vou precisar de 150, então eu vou dar 20 para ele, porque os 150 eu preciso. Ela precisa avaliar. Agora, quando eu peço tudo, a avaliação, ela não é competente. Tudo é tudo. Pega tudo e dá. Agora, o algum vai depender da avaliação. Algum. No que diz respeito a Deus, a mente de Cristo, o absolutismo está determinado nos 6 itens anteriores: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e boa fama. Para estes não há meio termo, porque nós estamos falando na forma como Jesus pensa. Jesus pensa mais ou menos verdadeiro? Não. Jesus pensa mais ou menos puro? Não. Jesus pensa mais ou menos amável? Não. É tudo, é absoluto, é a mente de Cristo. Para esses não há negociação. Na mente de Cristo, esses 6 primeiros, essa base, estava estabelecida com completude, com integralidade, sem negociar. Era absoluto, tudo. Quanto aos termos condicionados no final da instrução, Paulo usa o condicionante se e o termo algum, determinando que pode ter virtude ou se tiver, se existir. Pode ter virtude ou não, pode ter louvor ou não. Nesse sentido, Paulo não está se referindo à forma de pensar de Deus, à mente de Cristo que é absoluta. Porque se fosse com relação à mente de Cristo, ele permaneceria dizendo tudo, porque existe falta de virtude na mente de Cristo. Cristo não é digno de louvor? Se ele estivesse se referindo a Deus, ele continuaria usando tudo. Nesse sentido, o apóstolo não está se referindo à forma de pensar de Deus, à mente de Cristo que nós vimos na semana passada, mas à forma de pensar do homem. Porque a forma de pensar humana, ela é relativa. Você vai absorver, ou vai adquirir, ou vai avaliar, se tiver virtude, e se for digna de louvor. Por isso, ela é relativa e precisa do filtro se. Então, neste ponto, nós não estamos mais falando da forma de pensar de Cristo, nesses 2 últimos, que deve ser assimilada integralmente. Eu falo para você sem errar. O estudo do versículo é para ser assimilado de forma integral, porque é a mente de Cristo. Agora, os 2 últimos, é algum e se. Então, neste ponto, não estamos mais falando da forma de pensar de Cristo, que deve ser assimilada integralmente, mas da forma de pensar do homem, que deve ser avaliada e aproveitada, se atender a esses 2 requisitos: ter virtude e ter louvor. Se e algum. Se há alguma virtude e se existe louvor. Então vamos lá? Está entendido esse começo aí? Posso seguir? Vamos no primeiro. Se alguma virtude há. A palavra virtude, no dicionário bíblico, quer dizer qualidade de excelência moral. Muitas traduções trazem o termo excelência no lugar de virtude. Talvez a sua Bíblia traga excelência. A palavra grega para virtude é arete, nesse caso específico.
Quanto à palavra no grego, nós precisamos considerar arete com uma importância peculiar. E eu vou parafrasear aqui o William Barclay. O que ele diz sobre o estudo dessa palavra, o que Paulo quis dizer naquele dia. Abre aspas. O fato estranho, Barclay falando, é que arete era uma das grandes palavras antigas, clássicas, que com frequência Paulo trata deliberadamente de evitar. E esta é a única vez que ocorre em suas cartas, quando Paulo fala de virtude e excelência. Essa é a única vez que ele vai utilizar a palavra arete. No pensamento antigo, remete a todo tipo de excelência. A excelência de uma pequena porção de terra em um terreno, a excelência de uma ferramenta que cumpre o seu propósito, a excelência física de um animal, a excelência da coragem de um soldado, a excelência da virtude de um homem. O escritor Lightfoot, Barclay citando outro escritor famoso do tempo antigo, sugere que com esta palavra, Paulo se apoia ao que era excelente no fundo pagão de seus amigos. Ele não está falando de coisas espirituais, ele está falando do que é excelente naquelas pessoas que estão ouvindo, naquilo que eles entendiam como excelente. E Barclay continua, é como se ele dissesse, se a antiga ideia pagã da excelência, em que vocês foram educados, tem alguma influência sobre vocês, pensem nela. Pensem nas verdadeiras grandezas da sua vida passada, para lhes incentivar a novas alturas na vida cristã. O mundo tem suas impurezas e degradações, mas também tem sua nobreza e cavalheirismo antigo. E são nas coisas nobres e antigas que o cristão também deve pensar. Fecha aspas. A virtude estabelecida no texto remete ao que é antigo, clássico, nobre, dentro da experiência humana, na evolução natural de sociedade. Quer dizer que o pensamento do homem deve se estabelecer no que é de bom, no que de bom o homem antigo foi capaz de criar e de viver. Hoje a gente tem um pensamento moderno. Seu pensamento é moderno? É, gente. Hoje nós temos a visão de pensamento moderno, liberal, avançado. Ninguém pensa mais como os antigos, como o clássico. Ninguém pensa mais como os antigos, dentro dos padrões que eles achavam correto. Se você pensar como os antigos, você é visto como o quê? Careta, ultrapassado, quadrado. Ah, hoje você tem que abrir a sua mente. Já ouviram essa expressão? Pastor, o mundo evoluiu, a sua mente precisa abrir. Entender o moderno, entender o novo, entender o avançado. E tem muita gente, coisa clássica, antiga, que realmente é careta e ultrapassada. Não tem? Vou usar um exemplo que eu não vou fazer. Tem coisa do povo antigo que não deve ser repetido, aprendido, restabelecido. Tem coisa que não é boa. Por isso o apóstolo vai usar se alguma virtude. Quer dizer que tem algumas coisas do povo antigo, na forma de pensar,
que está sendo abandonada pelos cristãos modernos de cabeça liberal, que tem muita virtude, não pode ser esquecido. Tem muita coisa que o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, os seus antepassados tinham como pensamento e costume, que nós estamos considerando como ultrapassados, e não são. Ah, pastor, quando eu lembro do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, eu lembro dele bêbado, porque ele bebia muita pinga. Eu lembro do meu pai custoso, mexendo com a mulherzada. Eu lembro do meu avô, o meu avô, por exemplo, por parte de pai, eu lembro do meu avô largando tudo para correr atrás de ouro. Para quem não sabe, eu tenho sangue de garimpeiro nas veias. E essas coisas que talvez você se lembre dos seus antepassados, que são coisas ruins, não fazem parte do si e do alguma, por isso vai a avaliação, por isso que não é tudo. Mas o fato de não ser tudo não quer dizer que não é nada. Me fala padrão de pensamento dos antigos, que você se lembre aí. Deixa eu ver, gente, se vocês vão lembrar coisa antiga, que não é feita mais atualmente, mas que você considera muito importante. Me ajuda. Pedir a bênção dos pais. Tomar a bênção. Tem virtude nisso? O que mais? Compromisso. Quando a pessoa antiga falava. Não é assim, Sam? Tinha o negócio do fio do bigode, não tinha? Se ele arrancasse o fio do bigode, cuspir no chão. O que mais você lembra aí do povo antigo? Que é bom? Criança não participa das conversas de adulto. Criança vive no mundo da criança. Isso é antigo. Isso é bom? Tem virtude? O que mais? Relação sexual depois do casamento. Meu avô, minha avó a gente mexia com ela, falava assim, mãe, a senhora deu uns garrinhos antes, eu chamava ela de mãe, né? Mãe, a senhora deu uns garrinhos antes de casar, né? Isso para ela era um absurdo. Ela não lembra se ela tinha pegado na mão do meu avô. Ninguém comia antes dos pais. Respeito e reverência. Quando o adulto falava. Tem virtude nisso? O que mais você lembra aí, gente? É. E não a ser feminista. É. Ensinava o padrão de... A minha sogra ensinou a mim. Padrão de ensinar a cuidar da casa, dos filhos. Valeu, sogra. Você não sabia o nome da pessoa, você chamava seu Zé, Dona Maria. Ah, tinha isso? É. Como é que se referia aos mais velhos antigamente? Se falava com uma pessoa mais velha, era como? Hoje em dia é cara, né? Tem virtude nisso? Tem muita coisa do povo antigo que tem muita virtude, que tem alguma virtude e está sendo abandonada pela geração moderna com visão liberal, querido. Tem muita coisa daqueles que estrilharam antes de nós que precisa ser recuperado, adotado e pensado como eles. Vocês citaram aí, eu coloquei 3 aqui, mas tem um monte. Até falaram aí. Palavra dada e compromisso. Os antigos tinham uma forma interessante de lidar com o compromisso. Antigamente era motivo de sentir muita alegria e honra quando você chegava num lugar e pedia fiado. E a pessoa falava assim, para o seu pai eu vendo. Não tem isso, gente? O que era isso para o pai? Era um reconhecimento. Gente, é que eles tinham ganhado porque isso para eles tinha muito valor. Quando ele dava palavra, quando ele fazia compromisso. Meu sogro tem história de antepassados dele que perderam fazenda para honrar compromisso que tinha feito. Visão moderna de se eu falei, eu vou cumprir.
Se eu me comprometi, eu vou cumprir. Você sabe qual que é a visão liberal? Hoje é moda. Gente, eu faço parte do clube chamado SPC. Ah, você está no SPC, está tudo normal, não tem problema. No Brasil, há 60 milhões de pessoas com nome sujo. Tem uma história interessante, eu liguei. Gente, isso aqui não é fora da igreja, não. Antes de alugar esse lugar aqui, nós temos quantos anos nós estamos aqui? 4 anos. Eu estava passando de frente indo para o trabalho, e tinham acabado de construir um salão, quando a gente estava procurando para sair da RISC. Aí a Fernanda viu e falou assim, olha, está novinho esse salão, vamos ligar lá, para a gente ver quanto que é o aluguel, talvez dá oportunidade. Aí eu liguei. E tal, eu queria olhar o seu salão. Vi aqui a placa para alugar, o senhor está alugando e tal, quanto que é? Não, o preço é bom. Tem como a gente dar uma olhada? Aí o rapaz perguntou assim, você quer alugar para quê? Eu disse assim, para a igreja. Para a igreja crente? Para a igreja crente eu não alugo. Pei no telefone. O crente deveria ser aquele que tem o padrão moral antigo, de que quando se estabelece um compromisso, ele cumpre. Isso mesmo. Mas não é assim que nós vemos hoje. Uma geração liberal, não, faz a dívida, não paga não, quando você der, você paga. Deixa virar tantos anos. Nós precisamos recuperar essa forma de pensar antiga, porque ela tem virtude. Se você faz o compromisso, cumpra. Se você deu a sua palavra, cumpra. Isso é padrão antigo. Padrão de respeito aos mais velhos ou às autoridades. Pedir a benção. Quem aqui pede benção? Reverenciar a presença. Hoje existe um pensamento moderno de questão de referência à autoridade, em que o pai precisa ser amigo do filho. Pai precisa ser amigo do filho? Precisa. Também. Porque amigo, seu filho vai ter um monte, mas pai ele tem só um. E é no relacionamento com você que ele aprende a respeito à autoridade. Então você pode ser amigo do seu filho, mas antes de ser amigo, ele precisa entender que você é o pai dele. Isso se aprende em casa. Se aprende em casa. Isso os antigos tinham muito bem firme. O que acontecia quando o pai chegava em casa? Lembro da minha mãezinha indo na porta. Senso de autoridade. Tem coisa ali que não tem virtude não, mas tem algumas que tem. Um outro exemplo disso também é que antigamente chamava-se de mamãe e papai. Hoje... Pai, mãe, velho, hoje chama de velho, né? Ou velho. Não, ou pelo nome, né? Ou pelo nome. Tem isso. Coroa. Não é mamãe nem papai, é mãe ou pai. Respeito, reverência. Isso é antigo, isso é clássico, isso é aretê. O seu filho aprende senso de autoridade e respeito com o pai e a mãe. Seja amigo o tanto que você puder. Seja o melhor amigo do seu filho, mas antes disso, seja o pai e a mãe dele. Padrão de relacionamento antes do casamento. O que acontecia antigamente quando um homem engravidava uma mulher? Meu pai e minha mãe. Adivinha quem era? Adivinha quem estava a caminho? Minha mãe tinha 16 anos. Meu pai tinha 17 e caçava passarinho na rua. Não tinha um emprego, não tinha nada, não fazia nada. Sabia jogar bola e caçar passarinho, sabia nada.
Mas olha o pensamento antigo. Se agora eu vou assumir a responsabilidade, não tinha condição nenhuma, mas casou com a minha mãe e fez questão de assumir a sua responsabilidade. Padrão de relacionamento hoje é, vamos experimentar tudo que puder, vamos sair beijando, agarrando, vamos experimentar para ver se pode casar. Antigamente, querido, ó, não. Né, Domelita? Padrão de relacionamento antigo. Aquilo tem virtude. Se avaliarmos os nossos antecessores, nós vamos encontrar coisa ruim, sim, mas nós também vamos encontrar muita excelência que está esquecida. Muitas das mazelas da sociedade atual se devem ao fato de que os caminhos antigos foram abandonados e depois esquecidos. A sociedade caminha para a falência moral porque esqueceu dos antigos. Você sabe o que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, está falando? Se alguma virtude há, traga para o seu pensamento. Se alguma virtude há, ocupe o seu pensamento. Jeremias capítulo 6, verso 16, abram para mim. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Qual que é o significado de veredas antigas? Caminhos antigos. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas Israel respondeu ao Senhor: não andaremos. Tem muita virtude naquilo que é antigo. E se você está descambando aí para um caminho liberal, moderno, você está expandindo a sua mente, entre aspas. Eu queria te incentivar hoje a contrair a sua mente, a buscar aquilo que vem do eterno, buscar aquilo que vem de Deus. Qual é o padrão moderno que você tem pensado e adotado como verdade? Deixa o Espírito Santo te mostrar, através do exemplo daqueles que passaram ou viveram antes de nós. Porque há muita virtude. Quem pode dizer amém? Amém. Há muita virtude. No segundo ponto, o versículo diz: se algum louvor existe. No dicionário, louvor significa celebração ou manifestação honrosa, homenagem, louvação, render honra ou reconhecimento a alguém que é passível de recebê-lo. É muita verdade que o cristão tem um verdadeiro ranço de louvor a homens, e precisa ter mesmo. Isso não está totalmente errado. Nosso louvor deve ser direcionado a quem? A quem? A Deus. Só que a palavra louvor do texto diz respeito ao reconhecimento de padrões que devem ser reconhecidos. O próprio apóstolo direciona em muitas ocasiões que ele mesmo, Paulo, ele deve ser imitado. O reconhecimento e a imitação faz parte do processo de discipulado. Para que alguém seja imitado, é preciso que haja nessa pessoa algum louvor. Você vai imitar o que não presta? Então, se você pretende a imitar, ou ser influenciado, ou se deixar influenciar por alguém, é preciso que essa pessoa possua algum louvor. Provérbios 12:8, não precisam abrir, nem mostrar, Felipe, diz assim: o homem é louvado segundo a sua sabedoria. O homem pode ser louvado. O louvor a homens se criam através de referências. É referência. Você conhece,
você se identifica, você vê louvor naquela forma, talvez pelo jeito que ele se veste, talvez pelo jeito que ele fala, talvez pelas ideias que ele defende, você louva ou reconhece a importância daquilo, se identifica e deixa ser influenciado por ele. Isso se chama referência. Você conhece, se identifica e passa a ser influenciado por essa referência, principalmente na forma de pensar. Por isso, se algum louvor existe, precisa ser bastante criterioso, porque nós corremos um sério risco de se ligar às referências indevidas. E agora vem a praga da rede social. Porque antigamente se tornava referência para você aquilo que aquele ou aquela que você relacionava, pastor Daniel. Eu relacionava com o senhor, achava o senhor legal, esse cara tem alguma coisa diferente. Esse cara tem alguma coisa diferente. Olha o cara aí. Esse senhor tem algo diferente. Olha, eu quero imitar ele é minha referência. Hoje, com a rede social, o padrão de referência, ele não está só na sua proximidade. O padrão de referência está em quê, gente? Aí sai um cara lá no Japão, com a ideia atraente, se lança na rede social, o mundo inteiro se agrada daquilo que ele vende, se liga a ele, ouve o que ele fala, veste o que ele veste, fala o que ele fala, come o que ele come, porque assim, se você segue uma pessoa, a pessoa vai comer, ela posta, a pessoa vai passear, ela posta, a pessoa vai cantar, ela posta, a pessoa vai... Tudo que a pessoa faz, ela posta. E aí se estabelece padrões de referência que são um perigo. Porque a pessoa enxerga naquilo alguém digno, ou, nas palavras de Paulo, com algum louvor. Nossa, que cara legal. E nesse processo, vale um alerta importante, porque nós estamos perdendo o nosso senso de referência. Estamos muito voláteis a reconhecer referência que na forma de pensar não possuem qualquer tipo de louvor. E você está recebendo, reconhecendo, entendendo como alguém que fala e mostra e é passível de ser imitada. Existe um mundo de personal trainers, cantores, jogadores de futebol, coaches, atores, políticos. Esqueci alguma coisa? Médicos, youtubers, pastor, o mundo de pessoas falando coisas na rede social que a gente está aceitando, se ligando, e identificando e levando como se fosse a nossa referência. E aí nós as estamos seguindo, estamos gostando das coisas que elas falam, estamos aprendendo a frequentar os ambientes que elas frequentam, estamos comendo as mesmas coisas, estamos falando... Gente, essa semana eu vi uma reportagem que eu fiquei escandalizado. O tema da reportagem saiu quinta-feira, manchete sexta-feira, saiu assim: culpa do Lucas Neto, crianças de Portugal preocupam pais
por falarem como brasileiro. Olha que interessante. Porque é uma febre e ele fala português. Português brasileiro. E o português de Portugal é como? Hã? Frigorífico. Tem um sotaquezinho, não tem, gente? Se você falar com português, as crianças estão vendo ele lá e estão perdendo o dialeto português de Portugal e assimilando o brasileiro. Porque a gente assimila. Se é a nossa referência, se a gente assiste, se a gente recebe, a gente assimila. E o mais preocupante dentro do versículo que nós estamos lendo, essas pessoas estão influenciando na nossa forma de pensar. Tem gente que pensa igual a Anitta, tem gente que pensa igual o Neymar, tem gente que pensa igual o Cristiano Ronaldo. E nós precisamos avaliar se algum louvor existe. Porque se não existir, não pode ser referência para você. Lembram da contaminação que nós vimos na semana passada? Cortem o padrão de contaminação. E é ainda mais preocupante, porque há uma desconstrução de referências antigas. As referências que nós vimos quando nós éramos crianças, que mostravam coragem, força, bondade, lealdade, elas estão sendo desconstruídas. Há um movimento para derrubar os antigos heróis. Tem heróis antigos, americanos, que as estátuas estão sendo jogadas no chão. Porque tem algo do passado dele que não compete. E os heróis estão caindo, estão perdendo o padrão de referência. Os heróis dos quadrinhos estão perdendo significado, estão perdendo louvor. E não é só isso. Mas os vilões antigos estão passando a se tornar... Não é nem... Quem viu o filme do Coringa? Gente, o Coringa é o quê? Você cresceu vendo Batman bater no Coringa? Mas o Coringa tem filme onde mostra a vítima da sociedade que não soube lidar com as suas frustrações e sai matando e judiando todo mundo, e tem uma legião de pessoas que estabeleceram a visão do Coringa como referência. E aí a lista vai embora. Venom, lembra do vilão do Homem-Aranha? Tem filme agora, o que mais? Eu botei uns aqui que eu não lembro de todos. Esquadrão Suicida, tem filme da Arlequina, e tem muita gente que acha as histórias dos vilões inspiradoras, e assume a referência. Nós estamos carentes de referência, e nessa velocidade que a rede social está nos impondo, é tempo de nós avaliarmos esse último trecho do versículo de Filipenses 4:8. Se algum louvor existe. Precisamos repensar a quem temos dado louvor entre os homens. Como a nossa forma de pensar tem sido submetida a pessoas e símbolos que não possuem nenhum louvor e não deveriam estar ocupando a nossa forma de pensar. As referências modernas são, na grande maioria, pessoas vazias de significado, vazias de propósito e, principalmente, vazias de Deus. Nós precisamos rejeitar essas referências, porque na forma de pensar delas não há louvor. Rejeite
e siga aquelas que te incentivam a pensar no caminho eterno. Recupere as suas referências que têm louvor. Gente, tem tanta gente boa. Tem tanta gente com algum louvor, não tem, gente? Tanta gente que é passível de ser imitada, passível de ser um influenciador seu, tanto pessoalmente, quanto virtualmente. Você quer ser igual a quem? Quem é o seu padrão? Você quer ser igual a quem? Você quer ser igual Silas Malafaia? Você quer ser igual o pastor Márcio Valadão? Estou pegando mais os antigos, tá, gente? Estou esquecendo, estou fazendo injustiça aqui, né? Vocês estão lembrando aí de alguém mais antigo? Jorge Linhares, Billy Graham, Silmar Coelho. Referências. Pessoas que possuem algum referência. Você quer ser igual ao pastor Irã? Você quer ser igual ao pastor Daniel? Estou nessa fita aí, viu? Eu estou nessa aí. Você quer ser igual a ele? Ah, pastor, você está louvando o homem. Paulo falava isso. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Me usem como referência. Deixa eu influenciar vocês. Deixa eu ser um influenciador digital. Deixa eu ser sua inspiração. Buscar referências que possuam algum louvor. Filipenses 3,17, abram para mim. Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, Paulo dizendo aos filipenses, sede o quê? E olha o que ele diz em seguida, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Observem, para de ficar seguindo Neymar e achando que pode falar, pensar, comer igual ele. Sigam homens de Deus. Observem o modelo, segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, Paulo dizendo que ele está alertando até com lágrimas, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora olha que maravilhoso. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quem é a nossa referência eterna? É Jesus. Quer dizer que eu não posso ter referência humana? Pode sim, desde que essa referência humana, ela te ligue à sua referência maior, que é Jesus. Eu posso ter um influenciador, sim, desde que esse influenciador me mostre o caminho para a minha referência eterna, que é Jesus. E essa geração está perdendo o senso de referência. O senso de referência. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, falando para homens. Nesse sentido, nós encerramos a nossa palavra sobre o em que pensar. Se sua forma de pensar mudar, se você conseguir pegar aquele cabeçudo ali e pensar igual ele, se você conseguir se esforçar, se disciplinar, lutar para pensar igual ele, para que o seu pensamento mude, todas as coisas ao seu redor irão mudar também.
Mas tudo precisa começar na sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar e o mundo ao seu redor, ele vai mudar. Então, se você busca mudança, transformação, uma nova fase com Deus, uma nova fase com os homens, comece pelo início. Mude na sua forma de pensar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.